Bom dia, meus amados irmãos. Louvado seja Deus em nossas vidas. Graças a Deus, estamos de pé para a honra e glória dele. Que todos nós venhamos ter o mesmo modo de pensar. Que todos nós estejamos cheios de compaixão. Que todos nós venhamos nos amar e amar uns aos outros. Com os corações, com um amor puro, sincero, em verdadeira humildade. Se você é chamado para falar, então fale como se o próprio Deus estivesse falando através de você. Se você é chamado para ajudar os outros, ajude, mas com a pureza do amor do Eterno. Faça-o com todas as forças e energia que Deus lhe concede, que nos concede nesta manhã, que venhamos glorificar Ele, agradecer por tudo. Nós te amamos, Pai. Se dizemos que amamos a Deus sem ver, não podemos odiar o nosso próximo que nós vemos. Alimente-se daquilo que é puro, que é verdadeiro, que te traz paz e que excede todo entendimento. Espero que todos vocês tenham tido um maravilhoso final de semana e vamos aqui iniciar a nossa segunda-feira, nosso filtro da graça de Deus, pensando nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Essa semana vamos falar sobre a incredulidade, que dentro das circunstâncias, muitas vezes nós nos tornamos incrédulos. Desistimos, não de uma certa forma de você não acreditar em Deus, mas a incredulidade, eu disse semana passada, não muda a fidelidade de Deus para com todos nós. Mas, às vezes, as circunstâncias nos levam a nos tornarmos incrédulos, desacreditado. Quando você faz uma escolha e você está diante daquele desafio, aquele desafio vai lhe trazer inúmeras situações, alegrias, tristezas, desistências, e isso vai te tornar incrédulo porque você vai dizer, todo mundo consegue, eu não consigo, depende de como você vê. O processo aqui, na experiência humana, não é fácil para ninguém. E a gente sempre diz, sem luta não há vitória, né? Os jargões, tudo posso naquele que me fortalece, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está no controle de tudo. Eu vejo muito, como eu disse sexta-feira, Josué 1:9, nas redes sociais, no perfil de muitas pessoas. Mas a gente tem que exercer aquilo que está escrito, esforça-te, crê. Não deixe que a incredulidade, que as circunstâncias te prenda, te faça desistir, que você fique a todo momento reclamando, trazendo coisas negativas, alimentando a sua natureza humana e, infelizmente, deixando que aquilo tudo que você fala aconteça na sua vida. Olha só, havia 12 homens que foram enviados para a terra de Canaã, os espias, para espiar, né? Lá em Números 13, aqui no contexto é a missão exploratória de Canaã. Então Deus falou com Moisés, o povo aqui tinha sido liberto do Egito. No verso 14, o povo vai reclamar que mesmo sendo liberto, olha só a incredulidade, olha só que muitas vezes você vê que isso aqui aconteceu há 1000 anos. E hoje, nós, seres humanos, se não está de conforme ao nosso pensamento, de nosso agrado, a gente reclama e a gente ainda diz assim, antes eu tivesse com fulano, antes eu tivesse em tal lugar, que pelo menos lá eu tinha isso e isso. Assim era o povo. O povo foi liberto do Egito e mesmo assim estavam reclamando por falta de alimento. Mas aqui é sobre a incredulidade. Então,
a missão exploratória de Canaã. Números, eu vou ler resumidamente o relatório dos missionários, Números 13, verso 25. Presta bastante atenção que entre os 12 tinha Josué e Calebe. E dentro das circunstâncias, eles vinham diferente. E assim vamos ativar o nosso homem espiritual nesta manhã para que você veja o problema de uma forma diferente, encarar o problema e não deixar que a incredulidade tome conta mediante as circunstâncias do seu caminhar em todas as áreas da vida de cada um de vocês. E eles voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Então eles estavam em busca de alimento, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente maná, leite e mel, este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, que é os amalequitas, habitavam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amoreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Eles estão falando que viram maná, leite e mel, viram fruto que eles precisavam de alimento, mas porém viram tudo isso, só que eles precisavam encarar. E a falta de crer, a incredulidade deles, os impediam. Mas levanta Calebe. Então Calebe faz calar o povo perante Moisés. E disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. A palavra positiva, ela gera coisas positivas. Por mais que eu passe por dificuldade, eu não vou deixar de acreditar que eu vou conseguir. E se eu não conseguir, mesmo assim, eu não vou me frustrar. Vou dizer: todas as coisas cooperam para o meu bem. Então Calebe, em meio aos 12, trazendo o relatório para Moisés, disse isso. Os homens, de novo, porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Se dizemos que amamos a Deus e o possível, quem faz somos nós, e quando entra no campo da impossibilidade, ele age. Se você fala em Josué 1:9, Deus é comigo, ele diz: esforça-te. Quando o problema vem, por que você desiste? E aí continua o relato: e infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e eram, olha como eles viam, eles se viam aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, dentro do problema ele se via pequeno. Não, mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir fazer uma faculdade. Todo mundo consegue trabalhar, eu não vou conseguir. É porque todo mundo consegue ter um relacionamento. Eu não vou conseguir porque eu sou isso, eu sou aquilo. Você está trazendo coisas negativas para você. Você vê que Deus sempre levanta um no meio da família, no relacionamento, no amigo, qualquer área. Sempre levanta um. E ele diz: esforça-te, tenha de bom ânimo. E aqui estou eu, nesta manhã, para fortalecer a cada um de nós. Não deixe que a incredulidade, as circunstâncias, te impeça de você avançar. Não deu certo? Vai de novo. Não olhe o problema da forma como eles olharam aqui. Calebe disse: prevalecemos, porque Calebe estava crendo no Pai. Você vê que no verso 14 aqui, Calebe diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e dará terra que emana leite e mel. Ele estava
num estado de espírito que a todo momento crendo, não vai dar certo. Não, Sandro, não vai dar certo. Vai dar certo. Não, Sandro, mas vai dar certo. Mas essa ambiência precisa primeiro estar no teu campo mental e você crer. Porque não adianta você falar que, não, eu creio, e a incredulidade está imperando sobre a sua vida. Vamos falar essa semana. Como eu disse ontem, depois assistam em um vídeo que eu coloquei ontem, que Jesus fazia muitos milagres, sinais, e eles, mesmo vendo, diziam assim, não é esse filho de Maria, filho do carpinteiro? Ou seja, as pessoas, muitas vezes, infelizmente, de forma imperceptível, a gente é levado por situações do tipo, não, eu vou ouvir meu amigo, meu irmão Sandro, porque eu vejo Deus na vida dele, que tudo que ele está aí, olha só, foi Deus que deu. Aí um exemplo, carro, casas, avião, isso. As pessoas são presas a isso. Não significa que isso, quando ele diz, esforça-te. Se você se esforçou, você vai conseguir. Você teve pessoas que te ajudou, você teve a sua perseverança. Mas isso não significa que Deus só está preso a essas circunstâncias. Porque o próprio Jesus, ele foi o quê? É esse aí. É esse filho de Maria, filho de José, o carpinteiro. Da onde sai isso? A sabedoria que ele tinha, que ele tem, né? Que ele vive e reina. E ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Às vezes a gente que impede o nosso caminhar, sabia? Não é ninguém, não. Somos nós mesmos. Quando levantamos com pensamentos douros mediante o esforça-te de Deus. Ele não te prometeu nada, ele disse esforça-te. Faça por onde? Vai, caminhe reto e justo. Linda semana para todos vocês, um ótimo dia, um dia lindo e maravilhoso. Crendo no Pai, não deixe que as circunstâncias façam você se tornar um incrédulo, tá bem? Graça e paz, permitindo o Papai do Céu, até amanhã.